Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Desenho Técnico e Geometria Descritiva, ministrada pelo professor Moacir Oliveira. Ele foi desenvolvido pelas alunas Alice Caldas, Faira Garcia e Maria Clara de Souza, alunas de Engenharia Sanitária e Ambiental do primeiro período. O método de Monge. Ele foi desenvolvido pelo matemático francês Gaspard de Monge no final do século XVIII. Esse método se baseia em um sistema de projeções ortogonais para descrever com precisão a forma, as dimensões e a posição de objetos espaciais. A ideia central desse método reside na utilização de dois planos de projeções perpendiculares entre si: o plano de projeção vertical e o plano de projeção horizontal. A intersecção entre esses dois planos é denominada de linha de terra. A junção entre esses dois planos forma 4 espaços: o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Eles também são divididos em 4 subplanos: subplano superior vertical, o subplano inferior vertical, o subplano anterior horizontal e o subplano posterior horizontal. Para representar um ponto no espaço, por exemplo, projetam-se 2 retas perpendiculares a cada um dos planos de projeção a partir desse ponto. O ponto onde cada reta intercepta o respectivo plano é a projeção ortogonal do ponto no plano. Assim, cada ponto no espaço é representado por 2 projeções: uma no plano horizontal, que seria o afastamento, e outra no plano vertical, que é a cota. Esse método serve para nós vermos em diferentes planos uma imagem. Então, no plano vertical, vemos a imagem de forma lateral, e no plano horizontal vemos ela por baixo ou por cima. Gaspard Monge também desenvolveu uma técnica para podermos planificar esse desenho. Ele moveu o plano horizontal até o plano vertical para que ficasse em apenas um plano. E isso se denomina diépora mongiana. A importância desse método reside em sua capacidade de representar objetos tridimensionais complexos de forma precisa em um plano. Ele permite a determinação das verdadeiras grandezas de elementos como retas, planos, ângulos e áreas dos objetos representados. Ele facilita a resolução de problemas geométricos espaciais, utilizando apenas construções geométricas planas na épura. E temos mais um exemplo do método do Monge, onde essas 2 figuras são rebatidas tanto no plano vertical quanto no horizontal. E aqui temos um exemplo dele na forma de desenho planificada pela épura. Então, vemos a imagem no primeiro plano, ela representada no plano horizontal e no plano vertical. Esse método serve como uma base fundamental para o desenho técnico. A engenharia, a arquitetura e diversas outras áreas que exigem a representação e a análise de objetos no espaço. Em resumo, o método do Monge estabeleceu um sistema rigoroso e eficaz para traduzir a geometria do espaço para o plano, tornando possível a comunicação precisa de ideias e projetos tridimensionais através dos desenhos bidimensionais. Sua invenção foi um marco no desenvolvimento técnico e científico, sendo considerados um dos pilares da geometria moderna e desenho técnico. Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os métodos descritivos e as vistas ortográficas. Bom, o que são os métodos descritivos em geometria descritiva? Basicamente, vai consistir em modificar o sistema de representação ou em modificar a posição da figura no espaço. Então, nesse contexto, vai existir 3 métodos. A gente tem o método de mudanças de plano de projeção, que seria quando a figura fica imóvel e o que se altera são os planos de projeção. Já na rotação, o que fica imóvel é o plano de projeção e a figura em questão que vai ser deslocada.
E por último, a gente tem o rebatimento, que seria um caso particular da rotação. Bom, no próximo slide eu vou falar sobre as mudanças de plano de projeção. Bom, a mudança de plano ela vai consistir em criar um novo plano de projeção que fique mais adequado para visualizar corretamente o elemento que a gente for estudar. Então, por exemplo, se o objeto está muito inclinado e a gente não conseguir ver bem as suas proporções nas projeções principais, a gente vai aplicar um plano auxiliar. E isso vai facilitar na análise de formas mais complexas e vai melhorar na precisão do desenho técnico. Então, é como se a gente colocasse uma nova folha de papel na posição certa para a gente enxergar melhor o que queremos. Então, com isso, a gente consegue ver o elemento com suas proporções reais, sem distorção. Esse método ele vai ser muito utilizado quando a gente for precisar, por exemplo, analisar as formas mais complexas. Agora, no próximo slide, eu vou falar sobre a rotação. A rotação ela é usada para visualizar a verdadeira grandeza de um elemento, como retas ou planos. Então, imagine, por exemplo, uma reta inclinada em relação ao plano horizontal. Na vista ortográfica, ela vai parecer menor do que realmente é. Então, ao rotacionar essa reta em torno da linha de terra, ela fica paralela ao plano e assim ela vai revelar o seu comprimento real. Esse método a gente pode utilizar para calcular distâncias e ângulos. E, por exemplo, para a gente, o objetivo, né, da aplicação dos métodos descritivos na geometria é determinar a verdadeira grandeza das figuras. E para a gente obter, né, a verdadeira grandeza, é necessário que a gente projete a imagem dada sobre um plano paralelo ao que se encontra na imagem de origem. Agora, no próximo slide, eu vou falar sobre o rebatimento. O que seria o rebatimento? O rebatimento ele vai ser uma técnica que vai ser usada para deitar o plano ou ali a figura, né, do plano de projeção, como se ela estivesse abrindo, por exemplo, uma porta. Então, com isso, a gente consegue ver que a forma verdadeira é de uma figura inclinada. Então, por exemplo, é como se a gente imagina que você vire a capa de um caderno. Para ela ficar deitada na mesa, agora a gente vai ver ela de forma certinha, né? Então, é a mesma ideia ali para facilitar a análise que está no espaço, trazendo para o plano. E por último, eu vou falar sobre as vistas ortográficas. As vistas ortográficas, elas representam um objeto tridimensional em diferentes projeções, no frontal, no superior e no lateral. Como a Alice falou anteriormente no vídeo, utilizando o método do monge, a gente vai projetar o objeto sobre dois planos principais, o plano vertical e o plano horizontal. E a interseção desses planos vai formar uma linha de terra e vai ser a base para a gente posicionar essas projeções. Então, com as vistas ortográficas, a gente vai conseguir representar qualquer objeto de forma precisa em 2D. Bom, então nesse vídeo, né, em resumo, eu expliquei sobre os métodos de rotação, rebatimento e a mudança de plano, né? E ele vai nos ajudar, né, a entender melhor as formas e posições dos elementos no espaço. Já para as vistas ortográficas, elas vão permitir que a gente represente objetos tridimensionais com mais certeza, com mais exatidão. Então, esses recursos, eles formam uma base do desenho técnico e eles vão ser fundamentais para a gente representar ideias com clareza e mais precisão.
E foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que seria os métodos descritivos. E tchau! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas em desenho técnico. A gente vai focar na biométrica, na cavaleira e na isométrica e entender por que que elas são tão essenciais dentro do desenho técnico. Primeiramente, é interessante a gente entender o que é a perspectiva, né? Ela é uma técnica de representação que simula essa tridimensionalidade dos objetos em uma superfície plana. E aí, no desenho técnico, nós usamos essas perspectivas paralelas, né? Onde as linhas projetantes são paralelas entre si, sem um ponto de fuga, e isso garante mais precisão, né, na representação. A gente vai começar falando um pouquinho da perspectiva isométrica, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que ela é muito usada na engenharia e na arquitetura, e a gente consegue entender que elas são essa união, né, de três eixos: a altura, a largura e a profundidade, e elas formam um ângulo de 120 graus entre si. Eu coloquei um exemplinho aqui para a gente ver, né? Os 120 graus. As linhas horizontais, elas são inclinadas em um ângulo de 30 graus, que dá equilíbrio visual ao desenho. E a principal vantagem da perspectiva isométrica é que as medidas elas são mantidas reais nos três eixos, e não tem distorção. Ela é ideal para representar essas peças mais técnicas com clareza. Um exemplo prático, né, de desenho em perspectiva, aqui eu coloquei para vocês, é esse cubo. Vocês conseguem ver aqui as paralelas com um ângulo de 30 graus, né? E é bem fácil de identificar as formas e as proporções reais, né, dessa peça. Agora, vamos para a segunda perspectiva, a perspectiva cavaleira. Ela é uma perspectiva oblíqua. Nesse caso, a frente do objeto é desenhada em tamanho real, sem distorção, e a profundidade é projetada em um ângulo de geralmente 45 graus, mas com uma escala reduzida pela metade, ou 3/4, para evitar distorções visuais. Ela é mais fácil e rápida de desenhar, por isso é muito usada em esboços técnicos. Coloquei então um exemplozinho aqui no nosso próximo slide. Vejam como a frente ela está em uma verdadeira grandeza e a profundidade ela está inclinada. Isso permite uma leitura rápida da forma, mesmo com uma leve distorção. E por último, mas não menos importante, vamos para a perspectiva biométrica. A perspectiva biométrica ela é muito parecida com a isométrica, mas aqui os ângulos e as escalas elas podem ser ajustadas conforme a necessidade, né? Por exemplo, pode-se usar 45 graus em um eixo, 30 em outro, 60 em outro, dependendo do que a pessoa quer destacar no desenho. Isso torna uma perspectiva flexível e ideal para adaptar o desenho à melhor visualização possível. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente, né? Aonde a gente consegue ter uma melhor visualização, por exemplo, dos furos, dos encaixes, dos parafusos, né? Que são o destaque mesmo desse desenho. Para finalizar, trouxe um slide aqui para a gente fazer uma comparação entre os três tipos de perspectiva, né? Então, aqui é isométrica, né? Os ângulos 120 graus, a escala ela é real, e a vantagem principal é a clareza e proporção que a gente tem no desenho. Já a cavaleira, né? 90 graus mais 45,
ela vai ter uma escala reduzida, né? E a vantagem é a rapidez e a leitura fácil. Já a biométrica, ela tem o ângulo e a escala variável. E a vantagem principal também é a adaptação e a flexibilidade. Cada perspectiva tem a sua função, a sua aplicação, e o ideal é que a gente saiba, né, qual é a melhor usar para as nossas necessidades. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor todos esses conceitos em desenho técnico. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, curte, comenta, compartilha. Um beijo do nosso grupo e muito obrigada por assistirem até aqui.